E a aula de hoje é sobre progressão geométrica, PG. Bom, pessoal, então, progressão geométrica é uma sequência de números não nulos em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por um número fixo, chamado de razão da progressão. Então, aqui nós temos umas sequências, tá? A, B e C, e nós vamos analisar cada uma delas. Vamos ver aqui, ó. A gente já sabe que é um número que multiplica o primeiro para dar o segundo, certo? Então, qual é o número aqui que vai multiplicar o 4 e vai nos dar 8? É o 2. E essa razão ela tem que se manter. Então, vamos verificar. Ó. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então aqui a nossa razão é 2. Ele está subindo, multiplicando de 2 em 2 cada um dos termos. Ok? Agora essa outra aqui, ó. Do 6 para o menos 18. Bom, ele está alternando de um positivo para um negativo. Então significa que o meu número tem que ser negativo. Do 6 para o 18 ele está multiplicando por 3. Vamos ver se agora vai dar o próximo também. Então, multiplicando por menos 3. Menos 18 vezes menos 3 dá o 54. 54 vezes menos 3 dá menos 162. Então, nossa razão aqui vale menos 3, ok? E a C? O que está acontecendo? Ela está agora diminuindo. Ou seja, ela está, então, dividindo o nosso número. Então, de 243 para 81, ele está dividindo por 3. 81 para 27, ele divide por 3. E para cá, para o 9, também ele divide por 3. Mas o que acontece? Ó? Uma sequência de números não nulos e cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado. Ele não pode ser dividido. Se ele está dividindo por 3, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o inverso do 3. Qual é o inverso do 3? 1 terço. Então ele está multiplicando por 1 terço. Então eu vou ter, ó, 243 vezes 1 terço, que é a mesma coisa que 243 dividido por 3, que vai nos dar o 81. Então, ele não divide, ele multiplica. Como é que a gente faz quando é uma divisão? A gente pega o inverso da nossa razão encontrada aqui, ok? Certo? Então, logo, numa PG, com os termos A1, A2, A3 e assim por diante, para calcular a razão Q, temos então que o nosso Q, que é a razão, é igual ao segundo termo dividido pelo primeiro, ou o terceiro termo dividido pelo segundo, o quarto termo dividido pelo terceiro, e assim por diante. Então vamos ver se isso funciona realmente nessas PGs aqui. Então o meu Q é o A2 dividido por A1. A2, o segundo termo é o 8. E o primeiro termo, 4. 8 dividido por 4, 2. Olha o 2 aqui, olha o 2 aqui. Aqui, na B, A2 dividido por A1. Quem é o A2? Menos 18. Quem é o A1? O 6. Menos 18 dividido por 6, menos 3. Olha o nosso menos 3 aqui e o nosso menos 3 aqui também. E na letra C, ó, que é igual a A2 sobre A1. A2 é 81. E o A1, o 243. O que a gente faz aqui? A gente simplifica.
por 3, por exemplo. Vamos passar para cá. 81 dividido por 3 dá 27. 243 dividido por 3 dá 81. Divide isso por 3 novamente. 9 sobre 27. Divide por 3. Vai simplificando. Dá para dividir por 3 novamente os dois, o que vai nos dar como resposta 1/3. Olha o nosso 1/3 aqui, ó. Certo? Bem simples e bem fácil de fazer. Segundo termo dividido pelo primeiro. Só isso. Ok? Vamos ver então agora a classificação da PG. Bom, então dentro da classificação de uma PG, nós podemos ter crescente, decrescente, constante ou alternante. A crescente, nós podemos ter, ó, é fácil de ver por causa que ela aumenta. Então, está entre 2, 8 e 32. Nós temos dois tipos de crescente. Uma quando o meu A1 ele é maior que 0, ou seja, ele é um número positivo, como nesse caso o 2, e o Q for maior que 1. For 2, 3, 4 e assim por diante. Ó. Do 2 está indo para o 8, do 8 está indo para o 32. O que acontece aqui? Ó? Ele está multiplicando por quem? Por 4. Então, ela é maior que 0, meu primeiro termo, e o meu Q também é maior que 1. Então, ela sempre vai ser crescente. Outro jeito dela ser crescente, quando o meu A1 for menor que 0, ou seja, ele for negativo, ó, menos 40. E o nosso Q ele está entre 0 e 1. Ele é um número decimal que está compreendido entre 0 e 1. Ou uma fração em que o numerador seja menor que o denominador. Quando nós temos esse tipo de razão, e com o A1 sendo um número negativo, ele vai sempre aumentando o valor. Então, menos 40, menos 20, menos 10 e assim por diante. Ele sempre está se aproximando do zero. Depois nós temos então a decrescente, que também tem dois tipos. Quando o meu A1 ele for maior que 0, um número positivo, e o meu Q ele está entre 0 e 1. Mesma coisa aqui. Numerador menor que o denominador. Então, 256, 64, 16, ele está decrescendo, ele está diminuindo o número. Então, ó, A1 positivo e Q uma fração. E nós podemos ter quando o A1 é menor que 0, ou seja, um número negativo, e o meu Q for maior que 1. Então, ó, menos 2, menos 10, menos 5. Ó. Meu A1 é o menos 2 e o meu Q é 5. Então, ele está multiplicando de 5 em 5 e está o meu número cada vez se afastando mais do zero para a esquerda. Então, menor ele é um número. Ok? Constante, quando o Q é igual a 1, ou seja, sempre quando tu multiplicar o primeiro termo por 1, ele vai dar o primeiro termo, o segundo termo por 1 dá o terceiro, sempre vai ser o mesmo. Então ele é chamado de constante. Então, isso aqui que é importante, quando o meu Q for igual a 1. E alternante ela não entra nem dentro do crescente nem decrescente, por causa que o sinal vai mudando. Então vai para um positivo, vai para um maior e vai para o menor. Vai para o maior e um menor ainda. E assim por diante. Então o que é importante aqui? Ó? Ela vai ser alternante quando o meu Q é menor que 0. Ou seja, quando o meu Q for um número negativo. Se o meu Q é um número negativo, ele alterna entre positivo e negativo. Então, ó, meu A1, nesse caso aqui, ele é positivo. E o meu Q é menos 3. Ó. Então, ó, 2 vezes o menos 3 dá menos 6. Então, ele mudou o sinal. Agora, eu vou multiplicar de novo por menos 3. O que vai acontecer? Ó, menos com menos, volta a ser positivo. 6 vezes 3, 18.
multiplica por menos 3 de novo. Se era positivo multiplicado por negativo, volta a ser negativo, 54. E assim por diante. Então, para ser alternante, ele tem que ir trocando o sinal. Logo, o meu Q vai ter que ser um número negativo. Certo? Então, vamos ver alguns tipos de exercício envolvendo essa primeira parte que a gente viu até agora. Bom, vamos lá então. Determine a razão das seguintes PGs. Letra A, 3, 12, 48 e assim por diante. Bom, a razão tu pode fazer direto, vendo qual é o número que vai multiplicando, ou tu pode fazer pela formulazinha que a gente viu, A2 sobre o A1, tanto faz, as duas estão corretas, certo? Então, segundo termo é 12, primeiro termo é 3, isso vai nos dar então 4. Então ele está multiplicando 4 em 4. Aqui, o que acontece? Ó? Ele está diminuindo. Então eu posso ver a divisão. 10 está indo para 5, ele está dividido por 2. Se ele está dividindo por 2, eu tenho que transformar em uma multiplicação pelo inverso, que é 1/2. Vamos ver aqui. A2 por A1, 5 sobre 10, que eu posso simplificar os 2 por 5, que vai dar 1/2, como sendo nossa resposta. 5 menos 15 e assim por diante. Também posso ver ó, um número que multiplica, mas podemos ver que um era positivo, outro passou a ser negativo, é uma alternante. Então ele é menos. Do 5 para o 15 ele multiplicou por menos 3 então. Então vamos lá. A2 por A1 menos 15 sobre 5. Então isso vai nos dar menos 3 a nossa razão. Certo? Classifique cada PG. Então aqui quer saber se é crescente, decrescente, constante ou alternante. O que está acontecendo aqui na letra A? 10, 20, 40 está aumentando. Então ela é uma crescente. Na letra B, ó, menos 1, 3. Menos 9, 27. Ele está alternando os sinais. Então ela é uma alternante. Ok? Letra C, ó, menos 4, menos 2, menos 1. Ele está cada vez aumentando mais o valor, ele está cada vez se aproximando mais do zero. Então ela também é uma crescente. Ela está crescendo. Na letra D, ó, 160, 40, 10. Ele está diminuindo os números. Se está diminuindo, ela é uma decrescente. E por último, pode ver que não muda o valor. 5, 5, 5. Se ele não muda o valor, significa que ela é uma constante. Certo? Bem simples e fácil de resolver. Vamos ver então mais alguns exercícios envolvendo essa ideia da razão, ok? Então, questão número 3, a sequência x, 3x mais 2 e 10x mais 12 é uma PG. Então, ele está me dizendo que é uma PG. Calcule o valor de x e escreva PG. Bom, ele quer que eu descubra o valor de x, que está aqui, e para mim escrever essa PG. Bom, a única coisa que nós aprendemos até agora é a razão, que é A2 sobre A1, A3 sobre A2, A4 sobre A3 e assim por diante, certo? Foi a única coisa que a gente aprendeu até agora. Então eu vou usar isso aqui, ó. A2 sobre A1 igual a A3 sobre A2. Essa é a ideia que eu vou usar. Vou usar a ideia da razão
para tentar achar o valor do x. Então lá eu tenho primeiro 3x mais 2 sobre o A1, que é x, igual ao A3, que é 10x mais 12, sobre o 3x mais 2. Feito isso, eu vou multiplicar em x, certo? Então, x vezes 10x mais 12, nós vamos ter 10x ao quadrado, então ó, x vezes 10x, 10x ao quadrado, mais x vezes 12, 12x. Então esse x ele multiplica os dois aqui de cima. Agora aqui, o 3x vai multiplicar por esses dois, então 3x vezes 3x, 9x ao quadrado, e 3x vezes 2, 6x. O 2 vai multiplicar os dois aqui também. Mais 6x, 2 vezes 2, 4. Então, ó, 10x2 mais 12x é igual a 9x ao quadrado mais 12x mais 4. Como eu tenho 12x dos dois lados da igualdade, com sinais iguais, eu posso tirar ele. Ou tu pode pegar o mais 12, passa para cá, vai ficar menos 12x, com mais 2x se anulam. Como sumiu o meu elemento em x, fiquei só com x ao quadrado, eu posso deixar tudo que é x de um lado e que não tem x para o outro. Então esse 9x ao quadrado eu vou passar para cá. Igual a 4. Aqui então, 10 menos 9 dá 1, então vai ficar x ao quadrado igual a 4, logo x igual a mais ou menos 4. Estou tirando uma raiz dentro de uma equação de segundo grau, então vou ter um valor positivo e um valor negativo para o x. Certo? Agora eu vou montar a PG de acordo com os dois valores, com o valor de 2 e com o valor de menos 2. Eu vou apagar aqui o início. Então, x, 3x mais 2 e 10x mais 12. Para x igual a 2, então vou ter 2, 3 vezes 2 mais 2, então eu vou trocar o x pelo 2. Então eu vou ter 2, 6 mais 2 e 20 mais 12. Então aqui nós vamos ter 2, 8 e 32. Essa é a minha primeira PG. Então x igual a menos 2. Então menos 2, 3 vezes menos 2 mais 2 e 10 vezes o menos 2 mais 12. Então eu vou ter aqui menos 2, menos 6 mais 2 e menos 20 mais 12. Então menos 2, menos 4, menos 8. Estão aqui as nossas duas PGs. Tá? Então sempre quando eu cair numa equação de segundo grau, significa que eu vou ter duas PGs. Certo? Número 4. Escreva uma PG de 4 termos em que A1 é 5. Bom, então está me dizendo que o primeiro termo é 5. E que como o meu Q é 3, eu vou sempre multiplicar de 3 em 3. Então 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 3 vai dar 135. Está aqui minha PG de 4 termos, em que o primeiro termo é 5 e o meu Q é 3. Letra B. Uma PG de 6 termos em que A1 é menos 2 e Q igual a 2. Então, menos 2 multiplica por 2, menos 4. Multiplica novamente por 2, menos 8. Multiplica por 2, menos 16, menos 32, menos 64.
E sempre multiplicando por 2. E aí nós temos a nossa PG de 6 termos. E letra C, uma PG de 5 termos, em que A1 é 540 e Q é 1/3. Então, o primeiro termo é 540, e se meu Q é 1/3, é a mesma coisa que eu dividir por 3. Dividindo 540 por 3, vai dar 180. 180 dividido por 3, 60. 60 dividido por 3 dá 20. 20 dividido por 3, 20 terços. Aí eu escrevo em forma de fração. Tenho aqui os 5 termos da minha PG que foi pedida, certo? Então, sempre quando for multiplicado por uma fração, quando não conseguir dividir, ela permanece em fração, certo? Vamos ver então mais uma questão sobre essa primeira parte. Então, questão número 5. A medida do lado, o perímetro e a área de um quadrado estão nessa ordem em uma PG. Qual a área do quadrado? Bom, então, considerando L como lado, né? Então, o lado, o perímetro é a soma dos 4 lados. Isso nos dá 4L, tá? E L ao quadrado é a nossa área, certo? E ele está me dizendo que essas 3 medidas, elas estão em PG. Como a gente só viu até agora a ideia da razão, é ela que a gente vai utilizar. A2 sobre o A1 igual a A3 sobre A2. Então, quando eu tenho 3 termos, posso ter até mais, e neles aparecem variáveis, eu sempre uso a ideia da razão, que é o mais simples de se resolver. A2 é o 4L, A1 é o L, A3 é o L ao quadrado e o A2 é o 4L, certo? Então, fiz as substituições. Uma coisa que, como tudo é L ali, a gente pode simplificar eles. Então, ó, esse L corta com esse L e esse L corta com 1 ao quadrado. Fica mais simples e fácil de resolver. Então, nós vamos ter 4 sobre 1, que é igual a L sobre 4. E aí a gente multiplica cruzado, certo? Aqui eu cortei o quadrado porque é L vezes L. Então, um L de cima e um L de baixo. 1 vezes L, L. 4 vezes 4, 16. Está aqui o valor do nosso lado. Mas ele pede o quê? A área desse quadrado. E a área é dada por quem? Por L ao quadrado. Então, 16 ao quadrado, isso vai nos dar 256. Ele está falando em centímetro, não está falando. Então, 256 unidades diárias, ou somente 256. Ok? Vamos agora ver a próxima parte de PG. Então, fórmula do termo geral de uma PG. Ela é dada por AN igual a 1 vezes o Q na N menos 1. Lembrando que a N é o último termo, ou o enésimo termo, tá, de uma PG, ou aquele termo que a gente está querendo saber. O A1 é o primeiro termo, Q é a razão, e N é o número de termos que possui essa PG até o meu enésimo termo, até o elemento que eu quero descobrir. Então, ache o 10º termo da PG, 2, 6 e assim por diante. Bom, ele me deu o Q? Não. Então eu preciso saber quem é ele. Então meu Q é o A2 sobre o A1, ou pode resolver direto, de 2 para 6. De 2 para 6 ele está aumentando 3. Esse é o nosso Q. Agora a gente pode ir para a fórmula. A N é igual a 1 vezes o Q na N menos 1. O AN que a gente está procurando, o A é o 10. O A10, que é o 10º termo.
O A1 é nosso primeiro termo, que é o 2. O Q é o 3. Décimo termo é o N, que é o 10. Menos 1. Então, meu A10 aqui vai ser 2 vezes 3 na 9. Bah, e agora 3 na 9. O que eu faço? Exatamente. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e assim por diante, tá? Tá, o 3 na 9, 19.683. Então, 2 vezes 19.683 vai dar 6, 16, 12, 13, 18, 19, 2, 3. 39.366, tá? Então, bastante cuidado que aqui sempre vai cair uma potenciação. E aí tem que fazer um número vezes ele mesmo, de acordo com o expoente que aparece ali. Na número 2, qual é o quinto termo da PG? 512, 256 e assim por diante. Bom, primeira coisa então, achar quem é o Q. A2 sobre o A1. Isso então vai dar 256 sobre 512. Fazendo todas as simplificações, nós vamos descobrir que o nosso Q aqui é 1/2. E é simples de ver, ó. 256 é metade de 512. Então, 1/2. Vamos para a fórmula geral. AN igual a 1, Q, N menos 1. O A5 é o que eu quero descobrir. A1, 512. O Q é 1/2 elevado na N. N é 5 menos 1. Isso vai dar 512 vezes 1/2 na quarta potência. Então, o A5 aqui vai dar 512 vezes 1 sobre 2 elevado a 4, 2, 4, 8, 16. Então, a gente vai dividir o 512 por 16. Então, dividindo 512 por 16, dá 3 vezes, que dá 48, sobra 3, desce o 2, 2 vezes. Então, aqui, o meu A5 vai ser 32. Então, uso direto da fórmula. Claro que, o que acontece nesses problemas é que a razão ela nunca é dada. Então, a primeira coisa que você tem que calcular é a razão e depois utilizar a fórmula geral da PG, que é o AN igual a 1 vezes Q na N menos 1. Vamos para mais uns exercícios referentes à fórmula geral. Bom, então vamos começar com os problemas. Número 3. Em uma colônia de bactérias, uma bactéria divide-se em 2 a cada hora. Determinar o número de bactérias originadas de uma só bactéria dessa colônia depois de 15 horas. Então, o seguinte, aqui nós temos que ter muito cuidado. Bom, a gente escrever o que a gente tem para facilitar o que a gente está falando. No instante zero, tá? Então, no instante zero, ou seja, quando começa, nós temos o A1, que é uma bactéria. Quando o meu tempo passa para 1 hora, o que vai acontecer? Ela vai dobrar. Então, em T1, T2, que é 2 horas, eu vou ter o A3, que ele vai duplicar novamente, que é 4. Olha só, tempo com o número que a gente tem no termo, no elemento, tá? Eu quero quando chegar a 15 horas, que é o T15. Qual vai ser o meu A aqui, ó? 1 é o 2. O T2
A3. Então sempre está somando 1. Então o T15 vai ser o A16. Então muito cuidado quando a gente está trabalhando com problemas, tá? Então escreva o que está acontecendo. No instante zero, eu estou começando o meu experimento agora. Eu tenho uma bactéria. Não passou 1 hora ainda. Então é isso que vocês têm que ter cuidado. Então o meu A1, eu começo com uma bactéria. Depois de passado 1 hora, eu vou ter 2. Passado mais 1 hora, eu vou ter 4. Só que, ó, 1 hora está em relação ao 2. 2 está ao 3. Então 15 tem que estar em relação ao 16. Então bastante cuidado quando se trata com problemas, principalmente com contagem de horas, certo? Ou dias, semanas, qualquer coisa desse tipo. Então nossa fórmula, a n igual a 1 Q na n menos 1. Então eu quero calcular o A16, que é passado 15 horas. A1 é 1. O Q? Bom, ele está indo, ó, de 2 em 2. Ou pode fazer a formulazinha lá do Q. A2 sobre o A1. 2 sobre 1, que dá 2. Então 2 na N. N está aqui, ó, 16. Menos 1. Então, A16 é igual a 1 vezes qualquer coisa ao nosso qualquer coisa, que é o 2 na 15. Aí tu tem que calcular o 2 na 15. 32.768. Esse é o nosso número, então, de bactérias, não o total, tá? O número de bactérias que vão surgir na 15ª hora. Se a gente quisesse somar elas, é uma outra forma que a gente vai ver depois, tá? Número 4. Se cada coelho de uma colônia gera 3 coelhas, qual o número de coelhas da 7ª geração que serão descendentes de uma única coelha? Então eu quero saber na 7ª geração quantas coelhas a gente vai ter nessa geração, na 7ª. Eu não quero saber em relação às outras. Então, ó, no tempo zero, né, no início, eu tinha uma coelha. Aí vem a primeira geração. Isso aqui é o nosso A1. Aí nossa primeira geração, que é o nosso A2, eu vou ter 3 coelhas. Ele está indo de 3 em 3, ó. Na segunda geração, é o meu A3, que eu vou ter 9 coelhas. Então, ó, 2 para 3. Eu quero lá na 7ª geração. Está, ó, C1 foi para 2, C2 foi para 3. Então, a 7ª vai ir para 8. Então, é o A8 que eu quero descobrir. Então, como disse antes, bastante cuidado. Escreva o problema, veja o que está acontecendo. Estou saindo com uma coelha. Tem o meu A1. Mas a minha primeira geração vai ser o primeiro nascimento. São 3 coelhas, que já é o meu A2, já é o meu segundo termo. Aí a segunda geração, essas 3 coelhas vão dar novos filhotes. Vão vir mais 3 coelhas. Ficam 9 ao total. E assim por diante. Então bastante cuidado nisso. Então o nosso Q aqui, como já diz, que gera 3 coelhas, Q igual a 3. Então, AN é igual a 1 vezes Q na N menos 1. Então, o A8, que é que eu quero descobrir, A1 é 1, Q é o 3, 8 menos 1. Então, isso aqui vai dar 7. 3 na 7. E resolvendo 3 na 7, isso vai nos dar 2.187 coelhas na 7ª geração. Ou seja, na 7ª geração vão nascer
2.187 coelhos. Certo? Vamos ver mais uns exercícios trabalhando essa parte da fórmula ainda. Ok? Bom, então vamos ver mais 3 questões e vamos passar para o próximo assunto. 5. Numa PG, A1 igual a 1 e A2 igual a 9. Determine N sabendo que AN é igual a 6.561. O que está faltando aqui? É o que? A razão. Então, vou escrever ela. A2 sobre A1. Então, 9 sobre 1, que é 9. Essa é a nossa razão. Agora eu vou lá para a fórmula. AN é igual a 1 vezes Q, N menos 1. AN, 6.561 é igual a 1, que é o 1. O Q a gente achou que é o 9. E N menos 1. Quero descobrir então o valor do N. Então, esse 1 aqui, ele não faz diferença, que é 1 vezes alguma coisa. É alguma coisa, eu posso desconsiderar ele. O que eu vou fazer com 6.561 e com o 9? Eu vou tentar deixar eles com a mesma base, usando as propriedades das potências. Então eu vou fatorar o 5.561 por 3. 2, 1, 26, 8, 7. Divide por 3 de novo. 7, 2, 9. Por 3 de novo, 243. Por 3, 81. Por 3, 27. 3, 9. 3, 3. 3, 1. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Então é 3 na 8. E o 9 eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado, que vai multiplicar o N menos 1 lá em cima. Agora com as bases iguais, eu posso cortar elas e vai sobrar somente os expoentes. Tá? Então 8 é igual a 2 vezes o N menos 1. Tu pode fazer aqui 2 vezes o N menos 1 e depois isolar o N, ou tu pode pegar esse 2 e passar aqui dividindo. Dá igual os 2, tá? Então 8 dividido por 2 igual a N menos 1. 4 igual a N menos 1. Passo o menos 1 para o outro lado, vai ficar positivo. Ok? Então N igual a 5. Então nós temos 5 termos dentro dessa PG. Então a ideia é que quando ele pede o N, nós vamos ter que usar a propriedade das potências, tá? Para poder simplificar as bases e ficar somente com os expoentes, para achar o valor do N. Número 6. Numa PG de 4 termos, então já está me dizendo que é 4, então eu já tenho o N aqui, que é 4. A razão é 5. Então ele está me dando a razão. E o último termo, então ele está me dizendo que o AN é 375. Calcular o primeiro termo dessa PG. Então eu quero o A1. Então vamos lá. AN é igual a 1, que na N menos 1. Então o AN é 375. A1 é o que eu quero descobrir, vezes o Q, que é 5, na 4 menos 1. Então 375 é igual a 1, vezes 5 na terceira. Resolvendo 5 na terceira, nós vamos ter 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. O 125 ele está multiplicando a 1, ele vai passar dividindo. Dividindo os dois, nós vamos descobrir que o A1 vale 3. É isso que estamos procurando. A 7 diz o quê? Numa PG o segundo termo é 8 e o quinto termo é 512. Escrever essa PG. Bom, então vamos ver os dados que eles nos dão.
que o A2 é 8 e o A5 é 512. Bom, olhando para isso, a gente não tem o que fazer, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o A2 e o A5 na forma da fórmula geral da PG. Então, o A5 é quem? É o A1 vezes o Q na 2 menos 1. E isso vai ser 8. E o A5 eu vou escrever como sendo o A1 vezes o Q na 5 menos 1, tendo que dar 512. Resolvendo aqui, 2 menos 1 dá 1, então fica somente Q. E aqui Q na 4. E aí nós temos um sistema. Agora basta fazer o quê? Dividir os dois. Mas para facilitar aqui, não dar nenhum tipo de problema, a gente sempre bota o que tem o expoente maior em cima. A1 some, 4 menos 1, lembrando das propriedades das potências. Sempre quando divido bases iguais, a gente diminui os expoentes. Então, quando não tem é 1, então vou fazer 4 menos 1, que dá 3. E os números eu divido normal. 512 dividido por 8, vamos ver aqui, 5, 6, 48, sobra 13 e o 2, 4, 64. Certo? Agora eu vou tirar a raiz cúbica de 64. O 3 eu passo para esse lado. Ou tu pode fatorar o 64 para comparar os expoentes. Tanto faz. A raiz cúbica de 64 é 4. Então aqui eu acho a razão. Então vejam, um problema envolvendo descobrir o N, o outro problema descobrindo o A1, o primeiro termo, e um outro termo, uma outra questão envolvendo achar o Q sem ter dois termos juntos. Pode ver que ele dá o A2 e dá o A5. Eu não tenho como dividir os dois para achar o Q diretamente. Então eu tenho que usar um sistema para poder resolver esse problema. Achar do Q, ele pede para fazer o quê? Escrever essa PG de 5 termos. Então vamos escrever ela. Se o primeiro termo é 8 e o meu Q é 4, então o primeiro termo só pode ser 2. Porque 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 4 dá 32. 32 vezes 4, 128. E 32 vezes 4 só pode ser o 512, que é o meu quinto elemento. Está escrita a nossa PG, ok? Vamos agora então para o próximo assunto dentro do PG. Interpolação geométrica. Interpolar significa o quê? Colocar entre, tá? Então, significa que eu quero colocar termos entre dois que eu já tenho, tá? Então, olha aqui, interpole 3 meios geométricos entre 3 e 48. Então, coloque 3 termos entre o 3 e o 48. Então, o que acontece? Ó? Tenho 3, 1, 2, 3, os 3 termos que eu quero colocar, e o 48. Ok? E, então a partir disso, eu consigo resolver pela minha fórmula, achar qual é o Q, que é ele que eu tenho que achar para poder interpolar os valores aqui dentro. Então nós temos o AN igual a 1 vezes Q na N menos 1. AN, meu enésimo termo, ou último termo, 48. O A1 é o primeiro termo. O Q eu não sei quem é, mas o N eu tenho. Quantos termos eu tenho nessa PG?
Além dos 3, os 2 das pontas. Então são 5 termos ao total. Então meu n aqui vale 5, certo? Agora resolvendo, ó, o 3 está multiplicando o Q, ele vai passar dividindo. E 5 menos 1, 4. 48 dividido por 3 dá 16, Q na 4. Agora eu posso passar o 4 para cá e tirar a raiz quarta de 16. Certo? Então, ó, 16 eu vou fatorar. 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Isso aqui é 2 na 4. Então, 2 na 4 é igual a quê? Índice e expoentes iguais, se anula, logo Q é igual a 2. Ou eu posso fazer aqui direto também. Ó. 16 é 2 na 4, que é Q na 4. Expoentes são iguais, eu posso anular, acho direto que o Q vale 2. Pronto, bem simples, bem fácil de resolver, tá? Achado o Q, eu vou achar os 3 números que estão procurando. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. E por último, para verificar se está certo, 24 vezes 2, 48. Está perfeito, tranquilo, está certa a nossa questão. 2. Insira 4 meios geométricos entre 1 e 243. Então eu quero 4 termos entre eles. 1, 2, 3, 4. 243. Então vamos lá. A n igual a 1 vezes Q na n menos 1. 243 é igual a 1, que é 1, vezes o Q, que é o que eu quero descobrir. N menos 1. Quantos são os termos que nós temos? Os 4 que ele está pedindo, mais os 2 da ponta. Então são 6. Menos 1. Esse 1, ele não vai fazer diferença. Deixa ele lá. Vou pegar o 243 e vou fatorar ele. Então 3, 81, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Então isso aqui são 5 3 que nós temos aqui. Então é 3 na 5. E o Q, 6 menos 1, 5. Ó, expoentes iguais, a gente pode anular. Vai sobrar então que o Q é igual a 3. Agora, sabendo o valor do Q, eu consigo interpolar os valores aqui. Então, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243, está certa a nossa questão, ok? Vamos passar então agora para a soma dos termos da PG. Bom, a soma dentro da PG nós temos 2 tipos. Uma com um número finito de termos e outra com um número infinito de termos. Então nós temos que ter bastante cuidado com o tipo de problema que ele nos diz, para saber se nós devemos usar a fórmula para número finito, ou seja, que tem início e fim, ou se nós usamos a fórmula para aqui não para o infinito, tá? Para que não tenha para o APG que não tem fim, que não tem um fim nos termos, tá? Então, o seguinte, nós vamos começar primeiro pelos termos finitos, onde a nossa fórmula é dada por Sn igual a 1 vezes o Q na n menos 1 sobre Q na menos 1. Então, dada a progressão geométrica 1, 3, 9, 27 e assim por diante, calcular. Aqui ela é uma progressão geométrica infinita, mas na letra A ele me diz o quê? Eu quero saber a soma dos 6 primeiros termos. Aí ele me limitou, eu quero do 1 ao 6. Então essa parte ela é finita, certo? Então vamos calcular. Então, Sn é igual a 1
vezes Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Então, o S6, que é dos 6 primeiros termos, vai ser o A1, que é 1, vezes o Q. O Q, ele está indo, ó, de 3 em 3. Então, nosso Q aqui é 3. N são 6 termos, que é o que a gente está falando, menos o 1. Sobre o Q, que é 3, menos 1. Então, o S6 vai ser 1 vezes, a gente já pode desconsiderar, né, porque vai dar o próprio número, 3 na 6. Então, 3, 9, 27, 81, 243, 729. Menos o 1 dividido por 2. Então, isso vai dar 728 sobre 2, que vai nos dar 364. Essa é a soma dos 6 primeiros números, ok? Bem simples e fácil de resolver. Letra B, então, o valor de N para que a soma seja 29.524. Então vamos lá, Sn é igual a A1 Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Então, o meu Sn ele é dado, 29.524. O A1 também é dado, que é o 1. O Q é o 3. O N eu não sei, é ele que eu quero descobrir. Menos 1 sobre 3 menos 1. 29524 é igual a 1 vezes, não importa, 3 na N menos 1 sobre 2. O que nós vamos fazer? O 2 vai passar, deixa eu separar aqui, vai passar para cá multiplicando. Então nós vamos ter 8, 4, 10, 19, 4, 5. Igual a 3 na N menos 1. O que a gente faz agora? Passa o menos 1 para o outro lado. Se ele era menos 1, vai passar a ser mais 1. E aqui eu vou ficar com 3 na N. Então aqui vai dar 59.049. Agora esse 59.049 eu tenho que deixar ele na base 3. 3 na 10. Tendo as bases iguais, eu posso cancelar, então nosso N aqui vai ser 10. É um belo de um trabalho para dar um número grande aqui, tá? Aí nós temos que simplesmente dividir, decompor o número para deixar as bases iguais e aí sim achar o valor que nos é pedido, certo? Vamos ver então mais uns exemplos dentro da soma de termos finitos. Número 2, então, uma fábrica produziu 5.000 unidades de um produto em 2015. A partir desse ano, a produção da fábrica aumentou a cada ano 10% em relação ao ano anterior. Quantas unidades desse produto serão fabricadas no período de 2015 até 2020? Bom, vamos lá então. Primeira coisa que nós sabemos que em 2015 foram fabricadas 5.000 peças. Quantas peças foram fabricadas em 2016, que é o próximo ano, para a gente poder achar qual é a razão? Eu sabendo que 10%. Então, nós temos que calcular 10% dos 5.000. Que é a mesma coisa escrever 10 sobre 100. Posso cortar os zeros, isso vai nos dar 500 unidades. Então, no ano de 2016, nós temos 5.500 unidades. Com isso, eu consigo calcular o quê? Que é a nossa razão. A2 sobre o A1.
5.500 dividido por 5.000, isso vai nos dar 1,1. Essa é a nossa razão. Feito isso, achando que eu posso agora usar a fórmula da soma. A1 vezes Q na N menos 1 sobre Q na menos 1. Bom, Sn, qual é o nosso N? Então vamos lá, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. São 6 anos. Bastante cuidado nisso. Muita gente vai colocar 5. Porque vai dizer, 2020 menos 2015, 5. Mas aqui a gente está considerando o ano em questão. Então, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. São 6 anos, tá? Então é o S6. A1 é o 5.000, vezes o Q, que é 1,1, elevado à sexta potência, menos 1, dividido por 1,1 menos 1. Então aqui nós vamos ter que o S6 é 5.000 vezes 1,1 elevado à sexta potência. Vai dar 1,771561 menos 1 sobre 0,1. Aqui eu posso dividir os 5.000 por 0,1, tá? Quando ele está dividido por um número decimal aqui embaixo, significa que eu vou aumentar um zero aqui em cima, então vai ficar 50.000 em vez de 5.000. Aí eu consigo eliminar esse 0,1 vezes 0,771561. Fazendo a multiplicação desses dois, nós vamos chegar a 38.578 peças, tá? Que serão produzidas, ou unidades do produto. Ok? Então aqui bastante cuidado com a relação à parte de anos, tá? Que o 2015 ele conta, então por isso não são 5, são 6 anos que a gente está falando. Achar qual é a razão, aí tu pode trabalhar tanto com número decimal como com fração, devido ao expoente ser muito grande. E aqui a gente acaba fugindo um pouco da fração, nos ajuda bastante, tá? E aí assim a gente acha aproximadamente, tá? Como aqui é um número muito grande, esse 1,1 elevado a 6, ele vai acabar da vírgula mais alguns numerozinhos, tá? Como é 0,05, se eu não me engano, a gente arredonda para 8 e assim tá ótimo. São aqueles produtos que realmente foram fabricados. Esse vírgula e alguma coisa que sobra, essa vírgula alguma coisa ela não foi fabricada, então ela não conta dentro dentro dessa soma, tá? Vamos ver então mais um exemplo sobre sobre a soma de termos finitos. Então, questão número 3, resolva a equação 10x mais 20x mais 40x mais até 1280x igual a 7.650, sabendo que os termos do primeiro membro estão em PG. Primeiro membro, então, é esse lado aqui da igualdade, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o quê? Que é a razão. A2 sobre o A1. Se a gente sabe que os termos desse membro estão em PG, então esse é o segundo e esse é o primeiro termo. Então 20x sobre 10x, os x se anulam, 20 dividido por 10 dá 2. Já acho a primeira coisa aqui do meu problema, tá? Então vamos lá para a fórmula. Sn igual a 1 Q na N menos 1 sobre Q na menos 1. Pode ver que eu vou sempre escrevendo a fórmula para quê? Para ir decorando ela e treinando,
tá? Então a melhor coisa, sempre copia a fórmula. Pra tu, na hora que chegar a prova, tu tem que aplicar, tu vai te lembrar dela tranquilamente, tá? Então, o SN eu tenho, que é o meu resultado, a soma de todos os termos desse membro, me dá 7.650. Então eu tenho o SN. O A1, que é o primeiro termo, é o 10x. O Q eu tenho que é 2. O N eu não sei quantos são, tá? Menos 1 sobre o Q, que é 2 não, e menos 1. 2 menos 1 dá 1, então isso aqui a gente pode desconsiderar. Então nós vamos ter 7.650 igual a 10x vezes 2n na menos 1. Bom, nesse caso a gente precisa, como a gente está falando de uma equação, achar o valor do n. Para achar o valor do n, eu uso a fórmula lá geral, a n igual a 1 vezes q na n menos 1. Então eu sou obrigado a achar o n, para não ficar com duas variáveis aqui. Eu tenho que achar a outra. Então pode ver, muitas vezes que a gente vai resolvendo, aparece o que a gente precisa ainda. Eu não posso ter duas letras aqui, assim eu não consigo calcular uma delas, certo? Então o AN, que é meu último termo, é os 1280x, o A1 é o 10x, o Q é 2, na n menos 1. X e x eu posso cancelar aqui, e vou dividir 1280 por 10. Isso é 2 na n menos 1. Posso cortar os zeros, isso aqui vai ficar 128 igual a 2 na n menos 1. Bom, 128 é a mesma coisa que 2 na 7. Posso cortar aqui os expoentes, logo eu vou ter 7 igual a n menos 1. Passando o menos 1 para o outro lado vai ficar positivo, logo o nosso n aqui é 8. Então agora eu posso substituir aqui o n por 8, certo? Agora eu vou passar o 10 para cá dividindo, para deixar somente o x, e aqui eu vou ter 2 na 8 menos 1. 2 na 8 vai dar 256, menos 1. Vamos ver se é 256. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Corto aqui os zeros. Isso aqui vai dar 255x. Passo 255 dividindo. Fazendo a divisão, três vezes 15, 16, dá exatamente 3. Então x igual a 3. Essa é a nossa resposta, ok? Agora vamos ver a soma dos termos infinitos da PG. Bom, então, fórmula dos termos de uma PG infinita. Ela é dada então por Sn igual a 1 sobre 1 menos Q. Então aqui a gente só precisa do primeiro termo e da razão. Somente isso para calcular. Ela é bem mais simples e mais fácil. Então aqui, número 1. Calcular a soma dos termos da PG, 1, 1 quarto, 1 sobre 16. Certo? Então primeira coisa, vamos ver quem é o Q. Que é o A2 sobre o A1. Então, o A2 é 1 quarto sobre 1, vai permanecer um próprio 1 quarto sendo o Q. Tá? A nossa razão. Então, Sn é igual a A1 sobre 1 menos o Q. A1 é 1 sobre 1 menos 1 quarto. O que a gente faz aqui? MMC.
4, MMC entre 4 e 1. 4 dividido por 1 é 4, vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. Então, Sn é igual a 1 sobre 3 quartos. Divisão de frações. Mantém a primeira e inverte a segunda. Então, a nossa soma aqui vai ser de 4 terços. Tá? Bem simples e fácil de resolver. A número 2, determinar o valor para o qual converge a série 1 terço mais 2 nono mais 4 sobre 27. Então nós temos uma série, ou seja, uma soma, que está em uma PG, e eu quero ver para onde ela converge, onde é que a soma dela vai ir para próximo de qual número. Como a gente está somando números infinitos, significa que ele vai chegar bem próximo do 4 terços. Cada vez que eu for somando o próximo número, mais próximo ele vai chegar esse valor, mais perto ele chega. Convergir significa para qual número mais próximo a nossa soma vai chegar. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, achar o quê? Que é a razão. A2 sobre A1. Então, 2 nonos sobre 1 terço. Mantém a primeira e inverte a segunda. Posso simplificar aqui. Então, minha razão vai ser de 2 terços. Vamos lá para a forma. Sn igual a 1 sobre 1 menos Q. O A1 é 1 terço. 1 menos o Q, que é 2 terços. Faço MMC, que dá 3. 3 por 1 dá 3, vezes 3, 3. Vezes 1, 3, né? 3 por 3 dá 1, vezes 2, 2. Então aqui nós vamos ter 1 terço sobre 1 terço. Multiplicação de frações. Mantém a primeira e inverte a segunda. Eu posso simplificar aqui, logo vai ser tudo 1. Então, a minha soma aqui, ela converge para o número 1. Ou seja, a soma de todos os números, ela vai chegar bem próximo de 1. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de PG. Espero ter ajudado a todos vocês. Qualquer dúvida, só comentar aí embaixo que logo estarei respondendo. E não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.